Olá, pessoal. Peço desculpas, o sinal da internet aqui em casa caiu e acabou prejudicando aí a conexão e prejudicando também a live. Então, peço desculpas por esse acidente que fogem ao nosso controle, tá bom? Bom retorno aí, Alex. Então vamos lá, eu estava falando sobre a questão número 3. Em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetros cúbicos. A massa desse metal, da qual um garimpeiro de Poconé necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade, é de letra A, 2.600 gramas, letra B, 3.200 gramas, letra C, 4.800 gramas, letra D, 6.500 gramas ou letra E, 7.400 gramas. Então, pessoal, fiz a leitura aí das três primeiras perguntas, né? E qual que é o objetivo das atividades online? Vocês podem perceber que algumas atividades online eu seleciono alguns vídeos, outras não, mas nessa em especial eu selecionei alguns vídeos, né? Vídeos os quais eu pesquiso na internet, alguns vídeos próprios, com o objetivo de ajudá-los na aprendizagem. Mas eu estou percebendo que muitos alunos não assistem os vídeos. Então vamos aproveitar essa live para você ver as informações importantes que o material nos traz. Acompanhem comigo, pessoal. Vamos ver se vai rodar aí. Opa. Espera aí um instante. Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula do Extensivo de Química. Você naturalmente percebeu no título que essa daqui vai ser a nossa primeira aula de Química 1 e é muito importante que você saiba que na descrição do vídeo eu sempre coloco informações relevantes. Fique ligado que agora está passando um card onde eu falo aí sobre a organização do extensivo e tal. Então não deixe de ver para que você consiga aí entender como é que funciona tudinho. Show de bola? Se você puder dar um like aí no vídeo para poder fortalecer o nosso trampo. E como essa aula é uma aula introdutória, a gente precisa, né, já na primeira aula, falar para você o que a química estuda. E aí nós teríamos já como resposta que a química estuda a matéria. E aí aquela pergunta clássica, você que está acompanhando a aula, saberia me falar o que é matéria? Então, se você por acaso não sabe, ou até mesmo se você sabe, matéria é aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Eu sempre gosto de utilizar alguns recursos, como por exemplo, mudar um pouquinho o nome das coisas para que você consiga entender melhor. E às vezes quando a gente fala de matéria, alguns alunos ficam um pouco perdidos. Ah, matéria, como assim matéria? Eu queria que você entendesse como material. Os materiais, né, eu posso ter um material sólido, um material líquido, um material gasoso. Tá? Eu só mudei um pouquinho o nome de matéria para material, só para você poder entender melhor. E aí, galera, quando a gente está falando da matéria, a gente precisa falar que o conceito é aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E quando a gente pega a palavrinha massa, está relacionada com a quantidade de matéria. E aí eu pergunto para você novamente, você que está acompanhando essa aula, você saberia me dizer o que você entende como quantidade de matéria? Para você, o que é a quantidade de matéria? Então, quando a gente está trabalhando com quantidade de matéria, alguns alunos também ficam um pouco perdidos, e aí eu preferi ir direto lá como é que a gente representa isso no papel. Já ouviu falar de quilograma, grama, tonelada, miligrama? Pois é, tudo isso é a quantidade de matéria, tá? Naturalmente, no sistema internacional, a gente usa o quilograma. Só que quando a gente trabalha com massa,
a gente precisa virar para você e falar o seguinte, olha, é relevante para os vestibulares, é relevante para as provas, é relevante para as matérias que você vai estudar comigo aqui no extensivo, você saber fazer algumas transformações quando a gente está trabalhando com as unidades de massa. Indo direto ao ponto, existe uma parada que é assim, ó, essa tabelinha aqui, que eu vou colocar o que a gente utiliza, o que é recomendável que você tenha aí no seu caderno, isso daqui anotado. E a dica do professor é, normalmente os alunos acabam esquecendo isso daqui, tá? Então, na primeira aula, a gente introduz esse conceito e tal, e vocês vão me ver em outras aulas perguntando para você assim, aí cara, você lembra de tonelada para quilo, como é que transforma, como é que faz? Então eu não comecei a dar aula na semana passada e eu tenho que te falar que normalmente os alunos esquecem esse conceito. Então assim, eu até dei uma parada aqui para te falar, mano ou mana, não esquece disso daqui que eu vou colocar, tanto para massa quanto para volume. Então olha só, a gente tem tonelada, a gente tem o quilograma, que a gente tem aí como referência do sistema internacional, a gente tem o grama e a gente tem o miligrama. É óbvio que a gente sabe que existem outras variáveis, como por exemplo o micrograma, só que a gente está colocando isso daqui que, digamos assim, 99% de provas você vai precisar desse conhecimento. Show de bola? Então olha só, eu posso pegar um determinado valor em quilo, então você que está me acompanhando, não sei quantos quilos você tem. Vamos chutar aqui mais ou menos 80 quilos ou 70 quilos, não sei, né? Também não sei, né? Também tem uma galera que acompanha as aulas que, mano, parece que tem cara, muito verme na barriga que come e não engorda, mas enfim. E aí você, cara, você que tem 80 quilos, eu posso expressar a sua massa corporal de 80 quilos através de um valor em toneladas, por exemplo, 0,08, tá? Eu posso expressar em gramas, 80 mil gramas. Então, o que eu vou explicar para vocês agora é como que você faz essas conversões. E isso eu cobro de você lá na folha de exercícios dessa aula. Então, é legal que você pegue aí esse esquemazinho para anotar no caderno. Então, vamos lá. De tonelada para quilo, de quilo para grama e de grama para miligrama. Todas essas operações você vai multiplicar por 1000, tá? Então, quando a gente fala em multiplicar por 1000, a gente precisa falar para você que em muitas situações o melhor recurso para você fazer o cálculo é utilizar a notação científica. Por exemplo, vamos supor que você tem 300 toneladas e quer passar para miligramas. E aí você tem que multiplicar por 1000, multiplicar por 1000, multiplicar por 1000. E aí você vai ter um número com muitos zeros. E aí expressar esse número em notação científica, ele vai ser muita vantagem, mas muita vantagem mesmo. Se você que está acompanhando essa aula e eu perguntar para você, olha, você já estudou notação científica? Se por acaso a sua resposta é não, nunca estudei notação científica, ou então eu já estudei, mas eu não lembro, não sei fazer operações, nessa aula eu não vou falar absolutamente nada com relação à notação científica. Aqui em cima está passando um card agora para que você possa depois assistir uma aula minha que foi feita ao vivo. E essa aula ao vivo eu expliquei como que são as operações, como que trabalha com notação, cara, tudo muito detalhado. É uma aula extensa, mas vale a pena para você não ficar perdido. E mais uma vez, alguns alunos torcem a cara e eu não sei se está acontecendo isso com você. Quando a gente fala de notação científica, não faz isso porque a parada é uma ferramenta brutal assim que vai facilitar muito os nossos cálculos e eu vou usar muito aqui no nosso curso. Continuando aqui, de grama para miligrama, a gente vai multiplicar por 1000, de miligrama para grama, de grama para quilo e quilo para tonelada, a gente vai fazer a operação inversa, que é qual é o contrário da multiplicação? Divisão. E aí eu queria que você soubesse que quando a gente vira lá na frente e pergunta para o aluno,
Aí é maluco, você tem 300 gramas, passa essa parada aqui para quilo, passa para tonelada, pega um valor em tonelada, passa... O cara esquece. Então essa tabelinha aqui, ela é boa para que vocês consigam aí pegar essa manha aqui que a gente vai usar muito. Show de bola. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, como no caso, vamos supor que a gente tem 30 toneladas e a gente quer saber quanto que é o valor dessas 30 toneladas em quilograma. Como é que a gente faz esse esquema aqui? Então, passando de tonelada para quilo, você sabe que você vai multiplicar por 1000. Ou seja, você pode pegar e fazer o famoso arme e efetue, né? Que a gente aprende lá logo nos primeiros passos de matemática, né? Eu não sei qual é a série específica, que é pegar 30 vezes 1000, armar e você chegar a 30 mil. Só que eu quero mostrar para vocês um recurso que vale muito a pena, que é a utilização de andar com vírgulas. E aí, como é que funciona esse esquema aqui? Por exemplo, você sabe que você vai ter que multiplicar por 1000 e existe uma vírgula que fica aqui escondida, né? 30 é a mesma coisa que 30,0. Essa vírgula aqui escondida, se você lembrar que tem que multiplicar por 1000, tá vendo que eu coloquei essas, tipo assim, andar com isso daqui para a direita, tá vendo? Tonelada para quilo, vou para a direita. Quilo para grama, vou para a direita. De grama para miligrama, vou para a direita. Toda vez que você tiver que multiplicar por 1000, você vai andar 3 casas para a direita. E aí, por exemplo, você vai pegar a vírgula e vai andar, ó, 1, 2, 3. A vírgula para aqui, você vai completar com os zeros. Aí você teria 30 mil, tá vendo? Justamente 3 zeros. Vamos supor que você tem que pegar 0,04 toneladas e você quer expressar esse valor, né, por alguma maluquice aí que não me perguntem o porquê, mas vamos supor que você tem uma prova que você tem que passar 0,04 toneladas para miligrama. E aí você vai, se de tonelada para quilo eu ando 3 casas para a direita, então eu vou andar 3, 6, 9 casas com a vírgula para a direita. E aí você vai lá, olha só, 0,04, então a vírgula já está aqui na cara. Então você vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula parou aqui, esses 2 zerinhos aqui ele vai desaparecer e aí você vai colocar o 4, aí você vai completar com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Show de bola? Então deu 400 mil miligramas, né? Se for o caso de expressar em miligramas. Então você está entendendo como é que esse macete aqui, o jeito que eu coloquei, justamente se anda para a direita com a vírgula, porque você vai multiplicar por 1000. Então, sempre 3 casas, ó, 3, 6, 9. Se você tiver que fazer a conversão contrária, eu vou mostrar para vocês o exemplo, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Tá vendo que a gente colocou o esquemazinho para a esquerda? Então, vamos supor que você tem, por exemplo, vamos colocar que você tem 300 miligramas e você quer expressar esse valor em gramas, então você vai pegar isso daqui, a vírgula está aqui, escondida, né? Eu não vou representar, então você vai pegar essa vírgula e vai andar 1, 2, 3 para a esquerda, a vírgula parou aqui. Então o que a gente vai ter? 0,3 miligramas, ponto. Então a gente fez um exemplo, e aí se a gente tiver que fazer outro exemplo, vamos colocar aqui. Vamos supor que a gente tem 0,04, tá? 0,04 gramas e a gente quer saber quanto que é isso em toneladas. E aí você sabe, vai andar 3 casas para a esquerda, depois vai andar mais 3, ou seja, vai andar um total de 6 casas para a esquerda. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vírgula parou aqui. Aí olha o valor em tonelada, ó, não vai dar nem espaço aqui. Você vai ter 0, né? Esse 0 aqui é obrigado a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E coloca o 4 aqui, tá? É esse valor aqui em toneladas. E aí eu preciso te dar uma dica que é, vamos supor que você está lá no vestibular e está precisando fazer um cálculo desse para pegar para fazer alguma outra doideira. Cara, tá vendo que esse número aqui, expresso desse jeito, mano, isso daqui é muito ruim de trabalhar lá na hora de fazer algumas operações. O que você faz? Usa notação científica. E entenda que é um recurso que vai facilitar muito. Então, por exemplo, você vai pegar isso daqui,
e vai expressar em notação, que é 4 vezes 10 elevado a menos quanto? Então conta comigo, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 8 que eu andei com a vírgula, então vai dar 4 vezes 10 na menos 8. E aí eu pergunto para você, né, claro, que isso daqui é um vídeo e é meio complicado porque a gente gosta de ter aquela interação, né? E isso aqui está sendo uma aula gravada e não está sendo ao vivo. Se você está olhando para a minha explicação e está falando assim, cara, eu não saberia por que é 10 na menos 8, por que não é 10 elevado a 8 e aqui está 10 na menos 8. Se essas dúvidas, essas perguntas, não deixa de conferir aquela indicação de aula de notação científica. Cara, vai ser um tempo que você vai investir, que você só vai precisar ver uma vez e, mano, nunca mais você vai ter dúvida sobre notação científica, tá? Então, assim, essa foi a ideia de massa. Popularmente, a gente fala no dia a dia, né, como peso, muito embora massa e peso são conceitos diferentes, tá bom? Provavelmente você que está se preparando para os vestibulares, o seu professor de física ele vai dar esse conceito aí para vocês. Então a gente guarda aí que massa aí está relacionada com a quantidade de matéria. O que a gente vai falar? Agora que a gente viu que matéria é aquilo que possui massa, e a que a gente acabou de ver, agora está na hora de a gente falar sobre espaço que a matéria vai ocupar. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. E para falar de espaço, a gente precisa avisar para você que existe uma palavrinha que a gente vai usar muito que se chama volume. Presta muita atenção. Nessa aula você está sendo apresentado ao volume e vai ter que sair daqui sabendo que quando a gente fala de volume, a gente está relacionando com o espaço ocupado pela matéria. Volume a gente vai usar muito aí nas aulas de soluções, nas aulas envolvendo gases. Então, por favor, não esquece. Volume é uma palavrinha que você tem que lembrar que está relacionada com o espaço que a matéria vai ocupar. O que a gente vai fazer agora? Já que a gente está trabalhando com volume, né? Então deixa eu anotar aqui. Volume é a nossa segunda etapa de aula. Eu preciso que vocês saibam que quando a gente trabalha com o espaço, a gente tem o litro e o decímetro cúbico. O que eu quero que você saiba indo direto ao ponto? Que se eu tiver 1 litro, eu tenho 1 decímetro cúbico. Se eu tenho 10 decímetros cúbicos, eu tenho 10 litros. 30 litros, 30 decímetros cúbicos. Ficou claro? Então os dois são iguais. Então por isso que eu estou colocando um embaixo do outro. E se você quiser, coloca no seu caderno essa tabelinha desse jeito aqui, tá? E aí a gente trabalha com o mililitro e o centímetro cúbico. Então percebam que eu coloquei um embaixo do outro pela mesma razão de ter colocado o litro e decímetro cúbico desse jeito. Só para poder não passar em branco. Se eu tiver 300 ml, eu tenho o quê? 300 centímetros cúbicos. Show? E aí vamos lá. A gente tem aqui o metro cúbico. Então essas são as três aqui. E eu queria que você soubesse que a minha experiência profissional, eu vejo que os alunos, quando a gente fala de massa, ele se vira bem. Muito embora uma galera esquece, mas ele consegue se virar. O volume, a galera se embola toda. Então você vira para o cara e fala assim, aí, eu estou trabalhando com, por exemplo, 30 metros cúbicos. Quantos litros é isso? E o cara esquece. Então a mesma recomendação. Eu estou falando para você, existe uma alta probabilidade de você esquecer isso daqui. Então tenha isso anotado no seu caderno. Vamos lá. A boa notícia é que aquelas operações matemáticas de transformação é igual a de massa, tá bom? Então a gente está trabalhando com multiplicação por 1000, multiplicação por 1000, tá bom? E se a gente fizer o caminho contrário, divisão por 1000. Então é tudo envolvendo 1000 que a gente está trabalhando. Multiplica por 1000, divide por 1000, então não tem mistério. Por exemplo, se eu tiver 30 metros cúbicos, que foi o que eu falei para você, e eu quero saber quantos litros eu tenho, lembra lá do macetinho da vírgula? Você vai lá pegar a vírgula
e vai andar 3 casas para a direita. Então você vai ter 30 mil o quê? Litros. Ah, Marcelo, eu posso colocar 30 mil decímetros cúbicos? Pode, não tem problema não. Pode colocar, ó, 30 mil decímetros cúbicos, tá? Vamos supor que a gente tem, sei lá, vamos imaginar aqui. Vamos supor que você tem 300 mililitros e eu quero passar isso daqui para metro cúbico. Aí você sabe que você vai andar 3 casas para a esquerda, né, que é dividir por 1000, mais 3 casas para a esquerda, que é dividir por 1000. Aí você pode ir lá direto e andar com a vírgula, essas casas para a esquerda, sem problema. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula para aqui. E aí você vai lá e completa, ó, 0,123, 1, 2, 3, 0, né? E bota um 3 aqui. Essa é a quantidade em metro cúbico. Claro, você poderia também colocar para notação científica, sem problema, né? Que nesse caso ia dar 3 vezes 1, 2, 3, 4. 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. O que você observa aqui nesse tipo de tópico trabalhado? Você observa que é necessário conhecimento de notação científica, que a gente já resolveu o problema de vocês lá na indicação do card. A gente está vendo que se por acaso eu andar com a vírgula, né, de maneira errada, eu posso cagar todo o meu cálculo, isso é normal acontecer. Então eu queria que você soubesse que o que você pode errar na folha de exercícios, eu também erro. Então eu tenho um problema muito grande com relação à falta de atenção. Às vezes, mano, eu sou meio complicado com relação a isso. Se eu não estiver 100% focado na parada, eu posso errar. Deixa eu te dar uma dica. Esse curso extensivo aqui, é legal que você saiba que a gente não tá aqui, mano, só vem, passa a matéria, não. Eu preciso te dar várias orientações para vocês não perderem problema, assim, não causar problema por coisa desnecessária. Eu quero dar uma recomendação para você que está me assistindo e pretende fazer alguma prova discursiva. Por favor, não faça isso se você pretende fazer FUVEST, Unicamp, alguma prova para medicina que tenha aí uma fase discursiva. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a UERJ discursiva. Enfim, eu não sei mais onde tem vários lugares aqui no Brasil. Eu vejo que tem muitos alunos que se embolam. Eu estou falando sério isso. Você que está acompanhando a minha aula, não fica olhando para mim e falando assim, cara, pô, tipo, tá falando uma parada bem babaca. Não, eu não tô falando uma parada babaca e eu tô falando uma coisa que a galera erra. Então, por favor, não faça isso que é assim. Você tá lá na prova discursiva e aí você tem o valor de 30 mil litros. Um exemplo, 30 mil litros. O que muitos alunos fazem e que não está errado, mas eu só estou te orientando. Tá vendo que o 30 mil eu evitei de colocar um ponto? Eu não coloquei esse ponto. Eu deixei só um espaçozinho aqui. E aí você fala assim, Marcelo, mas cara, tipo, ridículo o que você está falando. Não, não é ridículo não. Eu vejo alguns alunos de tanto hábito de usar calculadora, ele faz isso daqui. Ele coloca uma vírgula. E aí é que tá, a gente não sabe qual é a cabeça do corretor. Cara, isso daqui é 30,0. Se você estava com a proposta de colocar 30 mil desse jeito, cara, não faz isso. E aí você vira para mim e fala, Marcelo, mas eu tenho calculadora que faz desse jeito. Sim, a sua calculadora é a sua calculadora. Papel é outra parada. Então eu estou falando para você, se você puder, perca o hábito de fazer isso daqui. 30.000. Evite de colocar esse ponto, tá? Isso é só uma sugestão. Até mesmo porque tem gente que tem uma caligrafia que parece até aquela caligrafia de escrever hieróglifos, né? Bagulho lá de escrever lá, escrito egípcio e tal. Cara, tem gente que tem uma caligrafia estranha, o corretor pode, implicar com você, ou até mesmo você, fazendo um cálculo, você se embola todo no processo. Então evita de colocar ponto. É só isso a sugestão que eu quero dar para você. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar o quadro e a minha sugestão é, se por acaso você tem dificuldade de aprendizado, está começando do zero,
A folha de exercícios, a primeira etapa, é só para transformar e tal. Se você quiser, dá um pause no vídeo e tenta resolver a primeira parte aí, que é desse assunto, beleza? Porque agora a gente vai trabalhar com densidade. Então toda a linha de raciocínio está sendo construída para que agora a gente não tenha problema com a parte numérica e você está sendo apresentado a densidade. Densidade é nada mais do que uma relação entre massa e volume que nós químicos encaramos como uma propriedade específica da matéria. Só para você ter mais ou menos uma ideia, eu estou colocando na descrição do vídeo um link para que você possa acessar uma história falando sobre o Arquimedes e a história do Eureka. Basicamente, eu quero que você entenda que lá num passado muito distante, onde você não tinha técnicas laboratoriais, muito conhecimento, enfim, você não tinha ali as ferramentas necessárias para fazer uma análise de um material. Você teve um cara usando o que eu vou explicar aqui no quadro para poder ver se uma coroa que um cara fez era de ouro ou era falsificada. Então imagine isso num passado muito distante e essa propriedade que a gente vai ver é capaz de especificar a matéria. Por isso que nós químicos falamos que uma das propriedades específicas da matéria se chama densidade. Como eu disse, é uma relação entre massa e volume. Então presta muita atenção. Essa densidade a gente pode trabalhar com uma fórmula que é D é igual a M sobre V. Você está vendo que D significa densidade, o M significa a massa e o V significa o volume. E aí a gente entra aí na linha de raciocínio algumas perguntas pertinentes que é assim: Marcelo, você disse que o sistema internacional a gente utiliza para a massa o quê? O litro, mas tem as suas vertentes. Sim. E o volume, olha, eu falei, massa é o litro, né? Doidão. Massa, quilograma, e para o sistema internacional o volume é em litro, tá? Então a gente tem esse esquema. Só que quando a gente está trabalhando com densidade, o que a gente mais vai observar é que os exercícios trabalham com gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico. Indo direto ao ponto, não existe uma obrigatoriedade de ser gramas por mililitro, quilograma por litro, não existe uma obrigatoriedade. E eu vejo que muitos alunos aparecem para mim falando assim: Marcelo, eu só vejo gramas por ml, então é obrigatório ser assim? Não. Às vezes você tem alguma questão que está trabalhando a densidade em gramas por litro, não tem nenhum problema, tá? Mas eu já estou adiantando. A gente normalmente trabalha com gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. E através dessa relação a gente consegue fazer várias análises. Uma dessas análises é assim: vamos supor que você tem um determinado material, não me perguntem qual é o material que eu estou inventando agora, em que eu verifico que a massa que eu estou utilizando, que a gente utiliza uma balança para isso, a massa desse material é de 200 gramas. Show! Lembrando que esse material que eu estou trabalhando é um material sólido, tá? Então, o estado físico dele é um sólido. E aí, a gente quer analisar isso daqui e verifica que o volume desse sólido é de quanto? Aí a gente foi lá fazer a análise do volume, é de 100 mililitros. E aí você me pergunta: Marcelo, como que eu posso fazer a análise de um volume de um sólido que eu tenho aqui em casa? Porque para verificar a massa é só você colocar numa balança. Com relação a isso não tenho muita dúvida. Agora, como que você faz para verificar um volume? Então assim, nós químicos em laboratório, e aí você talvez consiga reproduzir aí na sua casa. O que nós químicos fazemos no laboratório? Existe uma vidrariazinha que se chama proveta, tá? E aí, por que eu estou mostrando isso aqui de laboratório para vocês? Porque muitos vestibulares abordam essa vidraria aqui, tá? Ela se chama proveta, ela é compridinha assim. E aqui
você tem a marcação do volume. E aí o que você faz para verificar a densidade do sólido? Você vai preencher com um líquido, por exemplo, a água, né? Você vai pegar, vai colocar água aqui, e aí você vai jogar esse sólido aqui dentro. E aí o que você espera, né? Nem todo sólido vai afundar, é uma coisa que a gente vai falar já daqui a pouco. Mas vamos supor que esse sólido não tem reatividade com a água, vamos supor uma pedra que você está analisando, aí você jogou essa pedrinha aqui, a pedrinha vai afundar. E quando essa pedrinha afunda, a água ela sobe. E aí o que você faz? Pô, um exemplo, se o volume inicial era de 100 ml e foi para, um exemplo, 105 ml, a água subiu até 105, você sabe que essa diferença é o espaço, ou seja, o volume ocupado pela pedra. Aí você vai lá e marca. E isso que eu estou falando é de fundamental compreensão, porque tem questões vestibulares que cobram esse conhecimentozinho básico de você. Se você não entendeu, dá um pause e vê essa explicaçãozinha de novo, tá? E uma outra parada que é importante. Essa parada de jogar a pedra e a água subir está relacionado com a história do Eureka, do Arquimedes, que eu coloquei lá no link para vocês verem aí a descrição. Bom, show de bola. Se você quiser fazer isso em casa, pegue um recipiente que tenha a marcação em ml, joga um sólido que você vai ver a água subindo. É meio óbvio isso, mas enfim. Como que eu faço o cálculo da densidade? Então eu sei a massa, sei o volume, eu consigo descobrir a densidade. E aí como que você faz? Se densidade é igual a massa sobre volume, qual é a densidade quando eu tenho o quê? 200 gramas e um volume de 100 ml. Orientação, coloque as unidades de medida, tá? Então primeiro você vai dividir a parte numérica, 200 dividido por 100 vai dar 2. E aí, gramas em ml, você não tem como simplificar, fazer nada. Então você vai reproduzir, ó, 2 gramas barra ml. Então você chegou a 2 gramas por ml. Qual é a interpretação disso? E é uma parada que é crucial que você entenda. Quando eu pego alguns alunos, o cara sabe muitas vezes fazer o cálculo, mas a informação ela não entra completa na cabeça. E tem que entrar. Você, toda vez que pegar uma informação de densidade, essa informação está querendo dizer para você assim, olha, se você tem 1 ml, você tem 2 gramas. E aí você pode relacionar 2 gramas por 1 ml. Se você tiver 2 ml, você tem 4 gramas. Se você tiver 3 ml, você tem 6 gramas e assim por diante. E isso é muitas vezes útil para nós químicos, como por exemplo, eu quero saber um exemplo. Eu sei qual é a densidade, tá? A gente está explicando com a mesma pedrinha, né? O mesmo material sólido que eu estou inventando aqui. A gente sabe que aquela pedrinha tem essa densidade. E aí o que eu faço? A balança do laboratório quebrou, tá? A balança quebrou, tá tudo ruim e tal, mas eu preciso de 500 gramas dessa pedrinha, tá? Pessoal, então, nesse vídeo nós vimos o conceito de massa, o conceito de volume e o conceito de densidade. As informações necessárias para responder os próximos exercícios. Agora são 12 horas e 23 minutos. A nossa aula está se encerrando. Eu estarei dando continuidade à correção das atividades. Essa semana, como o prazo foi prorrogado, eu vou explicar com mais detalhes num próximo vídeo que eu estarei montando e disponibilizando para vocês via WhatsApp e via grupo de Facebook. Agradeço a atenção de vocês. Encerro por aqui a nossa aula. Tenha uma excelente tarde, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.